Um design sprint que eu gosto bastante, a gente fez para o Grupo Boticário, para resolver um problema de etiquetas, né? Troca de precificadores, são aquelas etiquetinhas que tem nas gôndolas de loja. Eles precisariam investir um pouco mais de 4 milhões para comprar impressoras para cada loja. E são impressoras térmicas que têm um índice de manutenção muito grande. E aí estava o desafio, né? Como conseguir imprimir essas etiquetas, né, no local para que a gente possa ter essa agilidade na troca de preços que é muito constante dentro das lojas, das franquias do Boticário. Quando a gente tenta entender que, na verdade, o problema não é a falta de impressora, o problema é ter precificadores disponíveis com agilidade, aí a gente pode passar por vários outras possíveis soluções. E foi isso que a gente fez. Havia um uso indevido da impressora que gerava muita manutenção. E esse uso indevido foi resolvido com uma solução muito barata e muito simples. Foi basicamente enviar as etiquetas prontas, porque eram etiquetas de prove, adesivinhos simples que eles não precisavam imprimir no local. Um problema, né, que o grupo vivia por anos, ninguém conseguia resolver, e só quando a gente começou a falar com o usuário e divergir ideias em conjunto, a gente chegou nessa solução. Com isso, a gente deixou de comprar impressoras que custam mais ou menos R$1.200, R$1.400 para mais de 4 mil lojas e poupou mais de 4 milhões de reais. E se você pudesse, a partir de um problema ou uma ideia que você tem, viajar no tempo, lá no futuro, e entender o que seus clientes, o que seus usuários diriam sobre esse produto, essa solução que você está tentando criar? E se você pudesse fazer isso, o quanto de tempo, investimento e esforço isso poderia te trazer? E é possível. O Design Sprint é uma metodologia que propõe exatamente isso. Em uma semana, você conseguir desenvolver um protótipo, que através desse protótipo você pode entrevistar usuários e receber feedbacks muito reais que vão te ajudar a prever esse futuro e tomar melhores decisões. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Sprint foi publicado em 2016. Os autores são Jake Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz, que já fizeram parte do time do Google Ventures, o braço direito da companhia para investimento em startups. Nessa obra, você vai aprender o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. E hoje temos a presença de um expert em Design Sprint que vive na prática do dia a dia esse método e vai trazer algumas ideias fantásticas para empreendedores inovadores. Olá, sou o Raul Macedo, sou o CEO da Mentor Digital, sou designer e conheci o Design Sprint há alguns anos atrás, quando eu tive uma experiência no Vale do Silício, morei lá um tempo e, enfim, desde que eu conheci essa metodologia, li o livro, nossa, isso mudou a forma com que a gente trabalha com os nossos clientes, então a forma com que a gente encara problemas e traz soluções, e desde então a gente conseguiu trazer grandes soluções, fazer os clientes ficarem muito felizes, poupando muito dinheiro ou ganhando muito tempo, evitando muito esforço através dessa metodologia que é fantástica. Já no início desse episódio, vamos direto para a mensagem central do livro Sprint. Para mim, acho que até além da mensagem central, mas o ganho principal assim de um design sprint é você conseguir prever o futuro, né? Ou seja, como que se eu tenho um problema para resolver ou uma solução, uma ideia em mente, como que eu consigo enxergar como que ela seria recebida pelo usuário, pelo cliente, quando ela estivesse pronta apenas. Então, de repente eu trabalharia 6 meses, 1 ano para desenvolver isso e só lá eu descobriria se aquilo faz sentido ou não. Então, o design sprint é como que eu consigo andar para o futuro e descobrir esse resultado para eu poder mudar as minhas decisões agora no presente. Bom, o
O Design Sprint é uma metodologia criada por uns caras lá do Google, que eles utilizaram tanto no Google quanto na Google Ventures, que é uma área que investe em startups, para validar ideias que têm um nível de incerteza alto. Então, a ideia é, como que eu posso descobrir se isso vai dar certo antes de eu começar a desenvolver? Nesse caso, muito voltado à tecnologia, mas o Design Sprint pode ser aplicado a diferentes problemas e soluções, digitais ou analógicos. O Sprint é o processo único de 5 dias do Google Ventures para resolver questões críticas por meio de protótipos e testes de ideias com clientes. É como uma coletânea dos maiores sucessos que funcionaram super bem na gestão estratégica, inovação, ciências do comportamento, do design e mais. Tudo condensado em um passo a passo que qualquer equipe pode usar. O Google Ventures fez sprints com companhias como a Foundation Medicine, produtores de diagnósticos avançados de câncer, a Nest, produtores de aparelhos inteligentes para residências, e a Blue Bottle Coffee, produtores de café. Já usaram sprints para avaliar a visibilidade de um novo negócio, produzir a primeira versão de novos aplicativos para celulares e tablets, aperfeiçoar produtos com milhões de usuários, definir estratégias de marketing e criar o design para relatórios de exames médicos. Sprints já foram conduzidos por bancos de investimentos em busca de sua próxima estratégia, pela equipe da Google que desenvolvia um veículo autônomo e por alunos do ensino médio em um trabalho importante de matemática. Na segunda-feira, você mapeará o problema e escolherá um ponto importante em que se concentrar. Na terça, esboçará soluções concorrentes no papel. Na quarta-feira, tomará decisões difíceis e transformará as ideias em hipóteses que podem ser testadas. Na quinta-feira, construirá um protótipo realista. E na sexta-feira, fará um teste com humanos. Calma, não se preocupa se você está confuso. Vamos falar de cada um dos dias mais adiante nesse episódio. Basicamente, a ideia é juntar experts de diferentes áreas em uma sala, seja presencial ou agora online, e trabalhar 5 dias juntos com eles e trabalhar 5 dias junto com esse time para entender a jornada do usuário, entender quais são as dores, a partir dessas dores divergir em ideias e soluções, definir quais são as ideias que mais fazem sentido, transformar elas num protótipo, e aí no último dia você chama usuários reais e dá tarefas para eles executarem nesse protótipo, e a partir dessas tarefas você vai recolher feedbacks muito preciosos e muitas vezes surpreendentes. O que é o interessante dessa metodologia? Normalmente, quando a gente tem um grande problema, essa solução envolve muitos experts. Às vezes você precisa de um cara expert financeiro, um cara de tecnologia, um cara de business, enfim. E normalmente a gente tende a tentar resolver tudo sozinho ou supor que a gente sabe qual que é a dor do usuário, qual que é a solução do cara de tecnologia, enfim, a gente supõe muito e essa suposição é um perigo. E se a gente começa a construir um castelo em cima de uma suposição, a partir do momento que a gente descobre lá na frente, lá no futuro, que eu comentei, né, que essa suposição não fazia sentido ou que esse castelo não era o que o cliente precisava, aí a gente perdeu muito tempo e dinheiro. E é isso que o Design Sprint tenta prever, né, pra gente evitar esse esforço desnecessário e caminhar na direção certa. Sabe aquele brainstorming na sua empresa ou equipe que deu tudo errado? Onde os extrovertidos tomaram o palco e falaram durante toda a reunião? Pois é, mas quem disse que os extrovertidos sempre têm as melhores ideias? Na realidade, as evidências apontam para o oposto. Os introvertidos geralmente vão mais a fundo nas ideias e os extrovertidos tendem a ser mais superficiais. Isso não é nenhum problema quando colocamos introvertidos e extrovertidos na mesma sala e seguimos passo a passo um método. Esse método vai conseguir extrair as melhores ideias de todas as pessoas que estão nessa sala, de maneira com que o tempo gasto no sprint traga valor real para a empresa. Esse é o poder do Design Thinking. Mas qual é a diferença entre Design Thinking e Design Sprint? O Design Thinking é quase como se fosse uma forma de agir e se comportar. Traz vários conceitos e ferramentas. Já o Design Sprint, ele traz um manual passo a passo.
Imagine se você quer aprender a fazer uma pizza e você vai para a Universidade da Pizza, onde começa a aprender sobre a história dos ingredientes, os gostos, as regiões do mundo de onde os ingredientes são provenientes, quem inventou a pizza. E depois de alguns anos formado, você sai da universidade sem saber fazer uma pizza real. Agora o Design Sprint é como se você fosse em um dia para um restaurante aprender a fazer uma pizza na vida real. Ou seja, em questão de minutos, no passo a passo do restaurante, você já vai estar com uma pizza pronta. Essa é a diferença entre Design Thinking e Design Sprint. Design Thinking é a Universidade da Pizza. Design Sprint é aprender a fazer uma pizza em um restaurante. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já conhece os benefícios de vender nas redes sociais com a Nuvem Shop? Aqui vão algumas dicas para transformar o seu conteúdo em venda e seus seguidores em clientes. Só no Brasil temos mais de 72 milhões de perfis no Instagram. Pensando nisso, uma dica certeira para aumentar a visibilidade dos seus produtos é utilizar coleções e hashtags. Para deixar tudo mais fácil, a Nuvem Shop oferece a tag de produto, onde permite que os seus seguidores comprem diretamente pelo Instagram. Conseguem acessar o preço e efetuar a compra sem sair do aplicativo. Muito mais fácil, né? Seja nas redes sociais, marketplaces ou na sua loja virtual, o catálogo da sua marca é sempre o mesmo. Crie sua loja virtual na Nuvem Shop agora mesmo. Comece a vender em todos os canais e gerencie o seu negócio em um só lugar. Acesse resumocast.com.br e economize 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link. Nuvem Shop, mostre ao mundo do que você é capaz. Quanto maior o desafio, melhor o sprint. Se você está iniciando um processo que vai levar meses ou anos, um sprint será um ótimo pontapé inicial. Mas os sprints não são apenas para projetos de longo prazo. Aqui estão 3 situações desafiadoras em que os sprints podem ajudar. 1. Altos riscos. Você está diante de um grande problema e a solução vai demandar muito tempo e dinheiro. É como se você fosse o capitão de um navio. Um sprint é a chance de conferir os mapas de navegação e virar o leme na direção certa antes de seguir sua viagem a todo vapor. 2. Tempo insuficiente. Você está com prazo apertado. É preciso achar boas soluções e rápido. Como o nome sugere, a essência do sprint é a velocidade. 3. Simplesmente estagnado. É difícil iniciar alguns projetos importantes. Outros perdem o ritmo ao longo do caminho. Nessas situações, um sprint pode agir como um propulsor, uma nova abordagem para a solução de problemas que o ajuda a escapar das garras da gravidade. Pensar o seguinte: se a gente tem um problema que durante um design sprint a gente precisaria de 7 a 10 pessoas envolvidas 5 dias numa sala, bom, a gente tem que pesar na balança que é um problema que a gente entenda que se der certo ou se der errado, ele vai valer muito mais do que esse tempo investido. Então, por exemplo, se eu tenho um problema que com 2 pessoas numa reunião de 2 horas a gente resolveria, então faz sentido a gente fazer um design sprint para isso. Porém, se a gente tem uma ideia aqui, é uma ideia maluca, cheia de incertezas, e a gente precisaria de 6 meses a 1 ano para colocar isso em prática e descobrir se deu certo ou não. Não valeria a pena a gente dedicar 5 dias para prever se isso daria certo ou não e para entender se esse é o caminho ou a gente deve pivotar um pouco? Então, esse é um cálculo interessante de se fazer. Outro ponto é o nível de incerteza. Se você tem um problema que é grande, mas a solução é óbvia e não passa por nenhuma outra possibilidade, você sabe que aquilo dá certo, você já fez e tudo mais, bom, se não tem um grande nível de incerteza, não faz sentido para um design sprint. Só tem que cuidar para não confundir incerteza com excesso de confiança, né? Às vezes a gente está confiante em algo por ser dono da ideia e tudo mais, mas ainda vive com muita incerteza ali dentro. Nesses casos, faz sentido fazer um design sprint. Então, a gente já fez design sprint para resolver a jornada de auditor de fábrica, a gente já fez plataforma de ensino para profissionais do varejo, a gente já fez design sprint para melhorar um processo de uma empresa de TI.
Cara, os mais variados assuntos, mas sempre começa com até uma certa confiança. Olha, acho que até já sei como que vai ser a solução e tudo mais, mas no fim a gente aprende muita coisa com todos esses participantes e com uma metodologia que consegue extrair o melhor de cada um. Resumo Cast, livros para empreendedores. Um design sprint que eu gosto bastante, a gente fez para o Grupo Boticário. É interessante que nesse cenário, quando a gente já fez muito design sprint para eles, para outras grandes empresas, e quando a gente pegou um assunto que eles tinham, né, que era um problema que eles tinham em loja, outras pessoas que a gente convivia falaram: cara, vocês pegaram um problema complicado, hein? Quero ver vocês resolverem essa. Basicamente, para resolver um problema de etiquetas, né, troca de precificadores, que são aquelas etiquetinhas que tem nas gôndolas de loja, eles precisariam investir um pouco mais de 4 milhões para comprar impressoras para cada loja. E são impressoras térmicas que têm um índice de manutenção muito grande. E aí estava o desafio, né? Como conseguir imprimir essas etiquetas, né, no local para que a gente possa ter essa agilidade na troca de preços que é muito constante dentro das lojas, das franquias do Boticário. Então aí a gente já parte de uma coisa, né? Como definir um bom problema? Nesse caso, se a gente definisse que nosso problema era a gente precisa colocar impressoras nas lojas de O Boticário, a solução seria uma só. Então, o grande aprendizado já é o seguinte: saiba definir um bom problema para começar um design sprint. Se o teu problema é muito enviesado, se esse teu problema tenta trazer a possível solução já na pergunta, já no desafio, grande chance de você perder tempo ali, porque você vai estar enviesando todo mundo a trazer apenas uma solução. Quando a gente tenta entender o porquê desse problema, quando a gente tenta entender que na verdade o problema não é a falta de impressora, o problema é ter precificadores disponíveis com agilidade, aí a gente pode passar por vários outras possíveis soluções. E foi isso que a gente fez. Foi muito interessante porque quando a gente fala de experts nesse caso, a gente trouxe um cara que era expert nesse tipo de impressora para estar na sala com a gente. A gente trouxe consultoras de loja, ou seja, as pessoas que ficam vendendo o dia inteiro lá e que trocam as etiquetas para estarem dentro da sala com a gente. A gente trouxe um cara que era responsável por imprimir essas etiquetas todo dia e enviar para as dezenas de franquias de uma determinada região do país. Então a gente trouxe pessoas que realmente tinham conhecimento de causa, que viviam aquilo na prática, da sala. E aí a gente começou a tentar entender as dores reais quando a gente foi trazendo essa jornada. E no fim, a solução, a gente percebeu que havia um uso indevido, não vou entrar no detalhe técnico assim, né? Mas havia um uso indevido da impressora que gerava muita manutenção. E esse uso indevido foi resolvido com uma solução muito barata e muito simples. Foi basicamente enviar as etiquetas prontas, porque eram etiquetas de prove, adesivinhos simples que eles não precisavam imprimir no local. E a gente percebeu que a dor das vendedoras, basicamente, era que elas queriam substituir algumas etiquetas em alguns momentos pontuais, quando rasgava ou quando tinha que fazer um conjunto de preços diferente ali, que era exclusivo daquela loja. E que as etiquetas que vinham em lote para elas, mais ou menos uma vez por mês, atendiam. O único problema era a substituição rápida. Quando a gente percebeu isso, a solução foi, para as etiquetas rápidas, usar a impressora de nota fiscal, que toda loja já tem, para imprimir as próprias etiquetas de preço. E com isso, olha só, parece muito simples pensando agora, mas é uma solução, um problema, né, que o grupo vivia por anos, ninguém conseguia resolver, e só quando a gente começou a falar com o usuário e divergir ideias em conjunto, a gente chegou nessa solução. Com isso, a gente deixou de comprar impressoras que custam mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.400 para mais de 4 mil lojas e poupou mais de 4 milhões de reais. Vamos agora explicar o que acontece em cada um dos dias do sprint. De manhã, você começará pelo fim e escolherá um objetivo de longo prazo em consenso com o grupo. Em seguida, traçará um mapa do desafio. À tarde, pedirá aos especialistas da companhia que compartilhem seus conhecimentos. Por fim, escolherá um alvo, uma parte ambiciosa, mas viável do problema que possa ser solucionado em uma semana. Terça-feira,
Soluções. O dia começa em busca de inspiração, revisando as ideias existentes para ajustar e aperfeiçoar. Em seguida, à tarde, cada um fará esboços seguindo um processo de 4 passos que enfatiza o pensamento crítico em lugar da arte. Mais pra frente na semana, os melhores esboços vão compor o plano para o protótipo e o teste. Esperamos que você tenha passado uma boa noite de sono e tomado um café da manhã balanceado, pois a terça-feira é um dia importante. Quarta-feira. Na manhã da quarta-feira, você e sua equipe já terão uma pilha de soluções. Isso é ótimo, mas também pode ser um problema. Vocês não têm como fazer protótipos nem teste com todas. O importante aqui é ter um plano sólido. De manhã farão uma análise crítica de cada solução e vão decidir quais têm mais chance de alcançar seu objetivo de longo prazo. Em seguida, à tarde, pegarão os melhores cenários de seus esboços e vão ordená-los em um storyboard, um plano para o protótipo elaborado em um passo a passo. Quinta-feira. Na quinta, adotarão a filosofia do MVP de alta definição, para transformar esse storyboard em um protótipo realista em apenas 7 horas. Sexta-feira. Os sprints começam com um grande desafio, uma excelente equipe e não muito mais do que isso. Na sexta-feira do seu sprint, você terá criado soluções promissoras, escolhido as melhores e construído um protótipo realista. Só isso já daria uma semana incrivelmente produtiva. Mas na sexta-feira você dará mais um passo quando entrevistar clientes e aprender observando suas reações ao protótipo. Esse teste é o que faz todo o sprint valer a pena. No fim do dia você saberá até onde deve ir e o que fazer exatamente em seguida. No episódio do ResumoCast 61 da terceira temporada, nós resumimos o livro Princípios, de Ray Dalio. Esse autor é um investidor e gestor de grandes fundos mundiais de hedge, e sempre quando ele se depara com um grande problema em um ambiente de adversidade, ele resolve o problema colocando vários experts em uma sala e observa a forma como essas pessoas relatam o problema e trazem à mesa a sua ótica, a sua perspectiva diferenciada. Esse é um dos princípios de Ray Dalio, e o Design Sprint é a aplicação prática desse princípio na vida real. Perfeito, Gustavo. Acontece muito isso porque quando a gente tem uma humildade intelectual em entender que as outras pessoas podem ter as respostas e as respostas podem ser diferentes das que a gente está imaginando, a gente tem paciência e ouvido para escutar, né? E aí quando a gente tem um framework, tem uma metodologia que faz isso já, né, bem estruturada para isso com o Design Sprint, fica mais fácil ainda. É muito importante, né? Uma das pessoas que não pode faltar numa sala de Design Sprint é um expert no cliente, no consumidor, né? Ou o próprio, teve vários design sprints que a gente convidou o próprio cliente, né, para estar dentro de sala, a pessoa que vai usufruir daquele produto lá no final. Então, isso muda tudo, porque em vários design sprints eu vi que as pessoas, os demais participantes, áreas de marketing e tudo mais, ficavam imaginando que o problema do cliente era esse, o problema do usuário era esse, e aí quando o próprio usuário falava, ele falava, na verdade meu problema não é esse que eu preciso, o que eu preciso é disso, disso e disso. Acabava ali a discussão. É a pessoa, é o próprio usuário falando. A gente deixava de começar a construir uma solução em cima de um problema que não existia, deixava de ignorar problemas que de fato existiam, né? Então isso é fantástico. Aqui vão algumas perguntas frequentes sobre o Design Sprint. Posso ser um facilitador de um sprint mesmo sem nenhuma experiência? Sim. Com esse livro você tem tudo o que precisa. Aliás, está muito mais bem preparado do que estavam quando começamos. O sprint requer mais ou menos 35 horas de trabalho de cada participante. A equipe deve estar descansada para poder dar o seu melhor no trabalho. Você estará em casa para o jantar. Os participantes do sprint atrasarão muito o trabalho regular? Um pouco. É impossível passar 35 horas em um sprint e ao mesmo tempo fazer seu trabalho de sempre. Contudo, como o sprint só vai das 10 da manhã às 5 da tarde, os participantes têm a opção de dedicar algum tempo de manhã a outras tarefas.
O sprint funciona em grandes empresas? Sim. Em grandes companhias pode ser difícil conseguir tempo com o tomador de decisões e outros especialistas. Concentre-se em marcar participações especiais na segunda-feira e garanta que um representante seja nomeado pelo tomador de decisões para estar presente todos os dias. Podemos realizar um sprint de 1, 2 ou 3 dias? Não recomendamos. Se comprimir o cronograma, ou você não concluirá as etapas de protótipo e teste, como foi falado anteriormente, ou vai trabalhar tantas horas extras que vai acabar completamente exaurido. Isso tampouco é uma receita para bons resultados. Para quem é esse livro? Para mim, esse livro ele vale para profissionais de tecnologia que estão envolvidos em resolver problemas e precisam aprender a validar ideias antes de sair desenvolvendo, designers, empreendedores, né? Muitas vezes uma startup começa com a mão na massa e poderia dedicar uma semana antes disso para entender se aquela ideia faz sentido ou não, que é justamente o que o pessoal fazia quando começou lá o Design Sprint na Google Ventures, trazia startups, até mesmo o Uber passou por isso, né? Pelo investimento da Google Ventures, passou por um Design Sprint para entender se fazia sentido a ideia ou não e para fazer melhorias nessa ideia. Serve para administradores, enfim, para todo mundo que trabalha com incertezas e quer conseguir prever esse futuro antes de sair fazendo. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Uma coisa que eu acho bem legal do livro é que ele usa muito do Design Thinking e ele fala de trabalhar junto, porém sozinho. Então você vai ver que o tempo todo na metodologia, ao invés de abrir discussões infinitas, simplesmente se faz uma pergunta, cada um faz a resposta que imagina, traz a solução que imagina em post-its, as pessoas votam e aquilo está decidido. Ao invés de entrar em discussões infinitas que de repente nunca vão trazer uma decisão no final. E essa forma de pensar, a gente aqui na minha empresa passou a adotar para reuniões, para várias coisas, quando a gente vê que só discussão não está avançando e vamos colocar no papel, vamos votar e vamos seguir em frente. As pessoas conseguem se expressar muito melhor pensando sozinhas, você consegue que as pessoas trabalhem ao mesmo tempo quando está todo mundo escrevendo, ao invés de um fala e os outros 9 escutam. Então é muito legal essa forma e isso para mim foi o mais marcante. Frase de outdoor. Cara, eu colocaria o título, que tá bem na capa, né? Resolva grandes problemas e teste novas ideias em apenas 5 dias. Desafio para o ouvinte. E agora vamos para um dos quadros mais esperados do Resumo Cast, Desafio para o Ouvinte, mas antes precisamos agradecer aos nossos Tribers conselheiros, são eles grandes empreendedores que acreditam no nosso trabalho e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Quer se tornar um deles e deixar o seu legado aqui em um dos nossos episódios? Visite resumocast.com.br/apoia-se. E os nossos Tribers conselheiros do episódio de hoje são Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Thiago de Santana Santos, Jonatas da Serra Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco de Bierne, Fábio Luiz Bonato, Rodrigo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Vale então resumocast.com.br/apoia-se. Descubra como se tornar um Triber conselheiro e como entrar para o Clube do Livro do Resumo Cast, o melhor clube do livro do Brasil. E agora vamos para o desafio para você que nos acompanhou até aqui colocar em prática algumas das ideias compartilhadas nesse episódio. Uma das ferramentas mais poderosas de Design Thinking e que está no passo a passo do Design Sprint são as perguntas como podemos, ou do inglês How might we?
Para esse exercício, você vai precisar de post-its de pelo menos 2 cores diferentes e uma caneta de ponta grossa. Você pode fazer esse exercício individualmente ou com a sua equipe. E lembrando que os resultados produzidos por equipes são muito melhores do que resultados individuais, porque eles trazem à mesa a ótica de diversas pessoas diferentes. Então vai lá, escolha a primeira cor de post-it e escreva problemas e desafios. Se o seu foco é na sua vida profissional ou carreira, você pode escrever falta de tempo, falta de conhecimento, falta de preparo, dificuldade para conseguir um bom networking, baixa remuneração da minha posição no mercado, enfim. Se você está fazendo esse exercício para um negócio, uma ideia ou um empreendimento, você pode utilizar os seguintes problemas ou desafios: muita competição, poucos clientes, baixo ticket, baixa lucratividade, baixo valor agregado dos meus produtos. Enfim, nessa primeira parte do exercício, você vai focar apenas em escrever problemas em post-its com uma caneta de ponta grossa. Isso mesmo, a ideia aqui é deixar as ideias bem simples e resumidas. Agora vamos à segunda parte do exercício, que é transformar esses problemas e desafios em perguntas CP, ou seja, como posso ou como podemos. Vai lá então, depois de gerar diversas ideias na primeira cor de post-it, priorize algumas dessas ideias que você acha interessante e reescreva essas ideias na segunda cor de post-it, começando com as 2 letras CP, ou seja, como podemos ou como eu posso. Então, onde está escrito falta de tempo, você vai reescrever CP, ou seja, como posso ter mais tempo. Onde está escrito falta de conhecimento, você vai escrever CP, como posso obter mais conhecimento. Onde está escrito baixa lucratividade, você vai escrever CP, ou como podemos aumentar a lucratividade. E dessa forma, depois de listar e identificar os problemas, você e a sua equipe vão se acostumando a pensarem de maneira mais criativa em como resolver esses problemas. Então vai lá, testa esse exercício, coloca nas suas redes sociais e marca o Resumo Cast falando sobre o resultado que você teve. Eu uso as perguntas CPs na minha vida pessoal e com a minha equipe a todo momento, e eu posso te garantir que quem realmente comprar essa atitude consegue se diferenciar e enxergar coisas que os demais não estão enxergando. Gustavo, obrigado aí pelo tempo que a gente teve para conversar sobre esse livro. Enfim, é um prazer sempre falar sobre Design Sprint. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre Design Sprint e outras metodologias de cocriação, sobre UX, sobre produtos digitais, que é youtube.com, né, /c/InovaRaul, tudo junto. Ou só procurar lá no YouTube Inova Raul que você vai me encontrar. Tem também meu Instagram, a mesma coisa, procurar por Inova Raul, você vai me encontrar lá. E a minha empresa, a Mentores, você encontra no site mentores.com.br. A gente faz design sprints aí para grandes empresas no Brasil e é sempre um prazer conseguir trazer soluções junto com os clientes. E se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta, me procura lá no Instagram que eu vou ter prazer em responder e ajudar. O Resumo Cast de hoje fica por aqui e eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil. Cara, eu gosto de pensar no efeito IKEA, né? Então, como que você convidar as pessoas para construir com você aumentam muito o engajamento e o valor daquilo que você está construindo. Então, a gente tinha muito uma forma de pensar de, olha, o cliente está nos contratando para resolver esse problema, então esse problema é nosso, deixa a gente resolver e entregar pronto para o cliente. Quando a gente entendeu que convidar o cliente para resolver junto ia ser muito melhor, ele ia gostar mais, nós íamos ter mais propriedade sobre o assunto que o cliente domina, enfim, e o resultado seria melhor, isso mudou tudo.